Bom dia. Estou passando por aqui para poder gravar um vídeo que trata de um assunto bem difícil de ser explanado. E o tema dele é Fale sempre a verdade. Bom, eu vou pegar dois textos bíblicos aqui para poder embasar o que a gente vai conversar. O primeiro deles está em Efésios 4:25, que diz assim: Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O outro se encontra em Jeremias 5, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Dai volta às ruas de Jerusalém e vede agora e informai-vos e buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, ou se há algum homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Esses dois versículos, eles deixam claro duas coisas que eu preciso debater com você. A primeira é que Deus realmente se importa com a verdade, principalmente se importa com a forma como nós lidamos com a questão da verdade. Ele espera realmente que os seus imitadores, né, os cristãos, eles tenham a verdade como um estilo de vida, falar a verdade como um estilo de vida. Por outro lado, existe a questão da nossa natureza pecaminosa, e é muito difícil poder afirmar claramente que a maioria das pessoas, elas não mentem. É muito difícil garantir isso. Eu posso garantir que muitas pessoas prezam pela verdade, mas eu não posso garantir que é a maioria. Só que, como o objetivo do nosso canal é falar sobre relacionamentos, né, John Stott ele diz o seguinte: o companheirismo ele é construído em cima da confiança, e a confiança ela é construída em cima da verdade. A falsidade enfraquece o companheirismo, ao passo que a verdade o fortalece. Ou seja, é muito importante para uma relação saudável, seja conjugal ou seja paternal, que ela seja construída em cima de uma base sólida, que é a verdade, essa base de confiança entre as pessoas que estão se relacionando, né? Lucas 12:2 diz o seguinte: nada há escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser revelado. Se tem uma coisa que o diabo utiliza muito contra os casais, é a mentira. Porque uma vez que um dos dois profere mentiras, você se torna refém de pessoas ou de situações, e você se torna uma marionete na mão do diabo para poder, em algum momento, a tua relação ser estremecida e você a ter a sua moral, a sua idoneidade comprometida, tá? E isso é um grande problema. Eu e Márcia já lidamos com muitos casais com dificuldade nessa área, com dificuldade de acreditar na palavra um do outro, na continuidade de levar o seu relacionamento à frente, por conta de deslizes, às vezes realmente sérios, às vezes coisas bobas, coisas pequenas. Mas é muito difícil conviver com pessoas que você não pode confiar naquilo que ele diz, né? E isso dentro de um casamento é muito complicado, viu? Quando eu e Márcia estava conversando sobre isso, nós tivemos vários questionamentos, assim. Primeiro, assim, existem mentiras que estão no campo da consciência e outros não. Ou seja, existem mentiras que você diz sabendo que você está mentindo, mas tem coisas que você mente por ignorância, ou às vezes até por conta de algumas falhas humanas que nós temos. Que tipo de falha seria essa? Por exemplo, existem mentiras que elas são ditas com documento de medo de julgamento, às vezes para você não ser julgada, por você questionada por algo que você fez, você
mente, uma questão de insegurança, vergonha, medo do descontrole do outro. Às vezes você sabe que você lida com pessoas que são desequilibradas, que são pessoas que têm muita dificuldade para ouvir a verdade, que não tem, que se tornam pessoas violentas, pessoas agressivas. Então você acaba tendo medo de falar a verdade, e às vezes por medo de punição, que é o mais comum na questão da relação com os filhos, né? Todos mentem em maior ou menor grau, mas que orientação a gente pode dar para um casal a ponto dele ser incentivado a falar a verdade, mas também não levar a ferro e a fogo tudo aquilo que acontece na sua relação, não transformar às vezes pequenas batalhas em grandes batalhas, né? Qual o parâmetro que a gente pode relevar e que não pode, né? Qual a intensidade ou a gravidade da mentira que a gente pode suportar? Eu e Márcia, a gente estava conversando sobre isso, comentando sobre alguns casos de pessoas próximas a nós, que eu não posso, por conta de alguns deslizes eventuais, taxá-las de mentirosa, mas eventualmente isso acontece. Então, dependendo também da postura da vítima, vamos dizer assim, a coisa pode escalar realmente para crises ou conflitos que não são realmente necessários, né? Então, esse tema ele se torna muito polêmico e muito complicado de falar, porque não é a nossa intenção incentivar a pessoa a mentir ou a se auto-justificar. Por outro lado, também não é o nosso objetivo fortalecer crises dentro do teu relacionamento conjugal por conta de deslizes que poderiam ser relevados, que estariam, vamos dizer assim, no âmbito da falha humana que todos nós cometemos, né? Vamos falar um pouquinho sobre mentiras conscientes ou inconscientes, né? Há uma grande preocupação que nós temos hoje com a relativização da mentira, né? Mas a verdade é que existem mentiras de todo tipo, que algumas a gente nem percebe, outras a gente percebe e releva, né? Por exemplo, tem pessoas que classificam mentiras em mentiras brandas e mentiras graves. Para mim, mentira é mentira, né? Existem aquelas mentiras diplomáticas que normalmente são politicamente corretas, né? Você está vendo que uma coisa está errada, mas você não quer dizer. Você, se perguntado, você tenta sair pela tangente para não falar o que realmente você está vendo. Existe o exagero dos fatos. Existe, às vezes, você não contar a história inteira, você conta só uma parte dela, que seria a omissão. Existe também, às vezes, num determinado relato, você encobrir os motivos. Você tem a questão da bajulação, você tem a torção da verdade, você tem, no meio de uma história verdadeira que você conta, de repente você pode inserir detalhes falsos, e às vezes inventar histórias ou aceitar a ficção como verdade. Eu vou abrir aqui um parênteses para esses dois últimos tópicos, porque uma coisa que eu percebo é que depois dos 50 anos, a nossa memória começa a falhar muito. Então eu percebo em mim e na Márcia também, que às vezes a gente está contando uma história e a gente acaba misturando dois fatos diferentes, juntando na mesma história, e não é a nossa intenção mentir, mas a gente acaba se confundindo, porque realmente a idade é uma coisa complicada, meu irmão. Vamos falar sobre algumas coisas que podem estar por trás da mentira, né? Ontem eu e Márcia a gente estava conversando sobre um versículo que a gente acha muito interessante, né? Eu já, volta e meia, eu falo sobre ele, que é o Salmo 85:10, que diz, né? A verdade e a misericórdia se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A gente estava falando sobre justiça e a gente estava debatendo o seguinte: como ser justo, né? Como você fazer o que é certo
como você agir de forma correta. E para mim esse é o sentido de juízo e de justiça, né? Se você não se basear na misericórdia e na verdade. A verdade, para mim, deveria ser a transcrição nua e simples dos fatos que ocorreram, sem acrescentar nem tirar nada. Para mim, essa é a verdade. Só que, por trás da verdade, muitas das vezes se escondem situações, coisas do passado, coisas do presente, que você que está analisando se aquilo é verdadeiro ou não, você desconhece. Por isso é necessário, muitas das vezes, você entrar com a misericórdia. Porque com a misericórdia você teria a capacidade de julgar um fato, mas trazendo outros elementos que precisam ser somados a esse fato. E normalmente só Deus tem essa capacidade, né? Mas a gente que conhece o nosso cônjuge, conhece também os nossos filhos, a gente tem uma capacidade maior, né, do que as pessoas de fora para poder analisar, de repente, uma fala e entender se ali por trás você não está trazendo ali alguma dor, alguma mágoa, algum medo, alguma insegurança, né? Alguma coisa que por trás daquela tua fala se revela também outros tipos de sentimentos, né? A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, né? E muitas vezes ele é realmente enganoso. Eu e Márcia conhecemos uma pessoa que é uma pessoa muito simples, né? E ela não tem um poder argumentativo muito grande, né? Então, quando ela é colocada numa situação de questionamento, de se questionar o que ela falou, o que ela fez, a primeira reação que ela tem é ou exagerar o fato ou mentir, tentando fugir daquela situação. Mas claramente a gente que já a conhece sabe que ela não é uma pessoa mentirosa, nem uma pessoa que tem interesse em mentir. Mas às vezes o medo de ser taxada como burra, ou seja lá o que for, acaba ela recorrendo naturalmente para esse tipo de artifício, que acaba prejudicando ela ainda mais. Mas eu não posso taxar essa pessoa de mentirosa, mas a gente a conhece. Talvez uma pessoa de fora não consiga ter essa capacidade, mas a gente que está perto precisa fazer essa leitura, né? Então, o que a gente pode deixar de conselho para você, casal? Primeiro, tente sempre falar a verdade. Uma coisa que baliza a minha vida, eu não posso responder pela Márcia, mas a minha vida, eu tento balizar pela minha consciência. E para que eu tenha a minha consciência tranquila, eu preciso sim sempre viver livre da mentira. Eu já teve momentos da minha vida onde eu fui escravizado pela mentira, e é muito ruim você ter medo de dormir, medo de você acabar se revelando alguma coisa que o outro não pode saber. Então, eu aprendi que a melhor forma de viver em paz é você viver com a sua consciência tranquila de que você fez o que é correto, o que você fez, o que você acha certo. E por mais que você cometa um deslize de falar alguma mentira ou ser repreendido por alguma coisa, pelo menos você vai ter uma razão, um motivo pelo qual você possa se defender. Muitas e muitas vezes eu já mudei de opinião e percebi que aquilo que eu acreditava não era verdade, mas estava baseado em coisas que eu sabia até aquele momento. E no momento que você aprende uma coisa nova, que você descobre um fato novo, você muda de opinião, não tem nada de nenhum problema em relação a isso. Mas tenha um conselho, né? Tenha por estilo de vida falar sempre a verdade. Mentir muitas das vezes gera o que a gente chama de cristal rachado, que é você simplesmente
não conseguir realmente consertar aquilo a curto prazo. Quando você tem um cristal rachado, por mais que você seja hábil em colar as partes ou tentar eliminar as rachaduras, mas sempre ficará visível alguma coisa naquele cristal. Então, para que a gente não viva um casamento, né, uma relação de cristal rachado, a gente precisa realmente se esforçar para errar o mínimo possível nessa área. Mentiras não consertam nada, tá, meu amigo? Só ajuda a destruir. Então, outro conselho: por mais doloroso que seja no primeiro momento, fale sempre a verdade. Tá? O preço de falar a verdade é muito menor do que o custo de tentar consertar uma mentira. Escolha a hora certa para falar a verdade. Tá? Tem coisas que não podem ser ditas em qualquer momento. Tá? Numa hora que as tensões estão altas, que a briga está exaltada, não é um bom momento para você ficar jogando coisas que você acredita na cara do outro. Por mais duro que seja o erro, dê a liberdade ao outro para ser verdadeiro. Isso vale para casamento, isso vale também para criação de filhos. Se você for muito duro, ou se você criar regras muito intransigentes em relação a erro do outro, ele dificilmente vai ter coragem de contar para você a verdade. Tá? Ou pode ir para o campo da omissão, de simplesmente te esconder algo que você precisa saber. Tá? Uma coisa para ser dita aqui, tá? Existem alguns erros que eu cometi no passado, erros que custaram por muitos bons momentos assim, na minha vida, em que eu tive a ajuda da Márcia para poder superar. Márcia sempre foi uma companheira maravilhosa, uma amiga nos momentos mais difíceis. Então, assim, seja você também um amigo, tá? Em vez de contribuir para que a pessoa se afunde mais, ajude ela a sair, de repente, dos problemas que ela se meteu. Seja aquele que vai estender um braço e não afundar mais ainda a pessoa na lama. Cuidado com sincericídio, um outro conselho. Tá? Às vezes, determinados tipos de coisas que você acredita, que você acha que é verdade, não precisa ser dito. Né? Vou dar um exemplo bobo, mas que não deixa de ser também. Você está vendo ali que a tua esposa está com alguma gordurinha, ou surgiu algum sinal ali que você não gosta e tal, então ela cortou o cabelo, não ficou tão bom assim. O que vai acrescentar você chegar nela e falar que porque está feio, porque ela está gorda, porque está isso, está aquilo outro? Esse é o tipo de coisa que só machuca, não vai acrescentar nada de bom. Então, esse tipo de verdade não precisa ser dita. Ou se precisar ser dita por uma questão de ajudá-la a melhorar, que seja dito de uma forma edificante. Que a palavra que sair da sua boca seja para edificar e não para machucar. Separe opinião de fatos. Tá? Nem sempre aquilo que você acredita é realmente a verdade. Existe, como eu falei, existem a verdade baseada nos fatos e existe também a opinião. Opinião é opinião. Você tem a minha, eu tenho a sua, a gente não precisa necessariamente concordar. E a opinião dificilmente vai existir uma verdade absoluta. Fatos não. Tá? Por último, não seja tão radical com o erro do outro. Tá? Em Mateus 7, de 1 a 2, diz assim: não julgueis para não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Tá? Lembre, você também é um pecador, você também é um vacilão. Então, não tenha uma mão tão pesada assim. Né? Na minha relação com a Márcia, a gente aprendeu com a maturidade a não criar crise por todo tipo de problema que surgiu.
ou por qualquer tipo de fala que venha a ser dita. Existem coisas que realmente machucam, existem coisas que doem, mas existem coisas também que a gente sabe que está no campo ali da natureza humana dela. Isso aí a gente, como a gente fala, quando a gente mistura, né, a verdade com a misericórdia, a gente sabe que muitas das vezes a fala da pessoa que está por trás dela, muitas vezes é uma necessidade de reconhecimento, é uma vontade de repente de se sentir amado. Então não trate tudo com extremo rigor. Seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa verdadeira, mas faça essa mistura para que você possa ser justa e para que você possa viver uma vida de paz. Que Deus abençoe você, seu casamento, sua família, e até o próximo vídeo.